Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, sobre algo que é muito normal, mas eu quero falar do que é comum, mas também da questão espiritual. Uma ceia sem máscara. Não dá para comer com máscara, né? Não tem jeito. Um dos principais, nós pedimos, e a nossa querida irmã Ângela, os irmãos vão perceber todos os cuidados que teremos, porque para que nós tenhamos uma ceia abençoada em todos os sentidos, nesse tempo perigoso, em que a hora de comer está sendo uma das horas mais complicadas. Conversando com duas pessoas aqui da igreja, e informando tanto a Shirley quanto a Aline, falou que no hospital, o momento que com certeza pode estar acontecendo alguma contaminação é na hora que a galera vai lanchar. Mas irmãos, não dá para comer de máscara, né? E Jesus também deixou bem claro que nós não devemos andar de máscaras espirituais. Olha essa ceia, a ceia celebrada por Jesus e registrada na palavra de Deus. Eu separei a de Mateus, Mateus capítulo 26. Abra a tua Bíblia lá, para a gente poder aprender aqui com essa questão espiritual da transparência de Jesus ser Jesus, todos os momentos, e nos ensinar mesmo a ter essa disposição de andarmos na presença de Deus sem precisar esconder nada. A Bíblia diz assim em Mateus 26, quero que vocês acompanhem comigo, porque eu quero parar nos momentos da leitura para compartilhar de maneira prática aqui, aquilo que tocou no meu coração nesse texto. A Bíblia diz assim em Mateus 26, a partir do versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo, que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. Nesse primeiro momento, queridos, eu vejo Jesus, os discípulos querendo saber como é que ia ser com Cristo. Me parece, a impressão que eu tenho, pelo registro dos evangelhos, que no ministério intenso que Jesus teve, esse momento de deixar de fazer a ceia junto com os seus discípulos, da forma que foi feito, com todos os ensinos, me parece que ele deixou para fazer isso uma vez só. E houve, nesse primeiro momento, uma obediência total, integral sobre os direcionamentos de Jesus. Então aquela ceia, ela foi realizada totalmente no direcionamento de Cristo. Cristo mandou, tem alguns detalhes em outros evangelhos que Cristo mandou, e que se encontrasse um homem que tivesse com um cântaro sobre a cabeça, mas o certo é que tanto os discípulos quanto o proprietário da casa fizeram aquilo que traz bênção sobre qualquer pessoa que quer ser abençoada de verdade. Não quer só a bênção, mas também quer um relacionamento intenso com o abençoador. O que é? A obediência. Obedeceram e fizeram do jeito que Jesus mandou. Acompanhe comigo o versículo de número 21. A Bíblia diz o seguinte, e enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após outro, com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus, aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. Irmão, sabe uma coisa que eu acho interessante com Jesus aqui? Jesus não poupou os discípulos de um climão assim, ó. Lá em casa a gente tem um combinado que nem sempre dá certo, mas um pedido meu. Eu não sei porquê, mas lá em casa sempre quando a gente tenta, a maioria das vezes, almoçar juntos, né? Aí sempre tem algum assunto é na hora que a gente vai conversar, e um dos assuntos que sempre aparecia, e agora a gente está tentando evitar, é assunto de doença, de não sei o que. Aí um dia desse eu falei, gente, vamos conversar sobre outra coisa na hora do almoço, não vamos falar sobre doença,
Vou falar, aí tinha detalhes, Maressa faz medicina, e já queria falar, não, fala, eu acho que eu sou o enjoadinho lá de casa, o nojinho, né? Então, falou, não vamos falar sobre doença. Outra coisa também é que a gente procura, nos momentos da alimentação, criar um ambiente mais legal, né? Jesus não fez isso, irmãos. Eu estou vivendo uns dias, eu acho que todos nós estamos vivendo um dia que tem um climão pesado sobre a nossa cabeça. Tem jeito não, está meio pesadão assim. Isso que aconteceu conosco, dia 29, a perda do pastor Roberto, não é? Essa luta que nós estamos tendo, essas preocupações, eu recebi pelo menos umas 2 mensagens, as pessoas preocupadas, olha, vê direito como vai acontecer lá na igreja e tal. Eu sei que tem um climão sobre a nossa cabeça, e Jesus não impediu que esse climão caísse na última ceia. A última ceia poderia ser a mais alegre de todas talvez, mas não, irmãos, tinha um climão de morte, tinha um climão parecido como hoje, e Jesus não quis nem saber. Jesus não quis ser politicamente correto, Jesus não quis fazer tudo certinho. Jesus falou, as próximas ceias, ele deixou bem claro, ó, daqui para frente, depois dessa, vocês podem, e aí, se alegrar, mas essa daqui pintou o climão. E Jesus veio com esse assunto de traição. Jesus veio falando que um entre eles haveria de trair. E em João, quando ele está lavando os pés dos discípulos, ele avisa para Pedro, Pedro, você vai me negar. Então, queridos, Jesus era Jesus assim, não precisava botar a máscara, não precisava colocar ali o fingimento que estava tudo bem, não, as coisas não estavam boas naquela última ceia, o clima estava pesado e Jesus não os poupou disso. E Jesus fala, aquele que come comigo há de trair. E é muito bom que, olhando para a ceia do Senhor, a gente vê também a dinâmica da vida. Essa questão da traição, irmãos, é uma coisa muito comum nos relacionamentos humanos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, só quem trai é amigo, só quem trai é pessoa íntima. Seu inimigo não vai te trair, ele nem precisa te trair. Mas um recado que eu aprendo com Jesus, é que Jesus não ficou armado contra Pedro e Judas, ou contra os seus discípulos que abandonaria. Ele sempre fez o melhor para as pessoas, sem ficar com o pé atrás. Eu gostaria que nós parássemos de ficar com o pé atrás com as pessoas. É impressionante como as pessoas nos avisam, tentam nos alertar contra outras pessoas. Jesus não deixou de amar Judas e o amou até o fim. Jesus não ficou naquela expectativa, quem será que vai me trair, né? A gente sabe que os Judas de nossas vidas, eles vão aparecer. Agora eu quero colocar um desafio para você, olha aqui para mim, porque isso aqui é muito sério. Não seja você o Judas de ninguém, só se cuida para você não ser o Judas, porque a gente fica meio, não, eu sei que vai ter alguém, porque quem trai é amigo, né? Quem trai é quem? Pessoas próximas. Mas Jesus não mandou que ficássemos alertas contra os possíveis Judas. Ó, toma cuidado com essa pessoa, toma cuidado, não, isso não vem de Cristo. Mas um cuidado que você tem que tomar, bata no peito, peça para Deus, eu, Senhor, não quero ser Judas de ninguém, eu não quero trair ninguém, eu não quero furar o olho de ninguém. Se o fizer, vai ser por um acidente, mas não de propósito, porque Judas foi Judas, irmãos, de propósito. Então, não fique alerta, não fica alerta, ou então com essa preocupação de quem é que vai. Puxa, na mensagem o pastor falou que quem trai é amigo, aí você começa a olhar. Faça o melhor que você puder para todas as pessoas, e deixa que Deus cuida de quem tentar fazer algum mal contra você, e tenha uma preocupação nobre, você vai dizer, eu não vou ser Judas de ninguém. Posso ouvir um amém ou não amém? Amém. Então você não vai ser. Jesus então cria aquele climão da traição, fala isso, e dentro desse assunto, irmãos, eu achei interessante que a Bíblia registra assim no versículo 25 e 24, o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido.
Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Afirmou. E Jesus afirmou: sim, é você. Outro recado que eu quero deixar aqui dessa ceia que não pode ser comida com máscara. Meu querido e minha querida, se livre do instrumento chamado mentira para resolver os seus problemas. Nunca esqueça. O que Judas está fazendo aqui diante daquele que tudo sabia? Mentindo. Não dá para mentir para Jesus, não dá para mentir para Deus, e o ideal é não dar para mentir para ninguém. Por que Jesus fala, sim, é você? Porque não dá para mentir para Deus. Para de mentir para Deus, para de tentar mentir. Você acha que você vai enganar a Deus? Então tenha uma predisposição de não ser Judas de ninguém e nem tentar enrolar ninguém. Que a mentira não seja o instrumento para você resolver os seus problemas. Sabe por quê? A Bíblia diz que a única coisa que resolve o problema, que liberta a gente das tretas, é a verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. Está aqui o coitado do Judas, tentando mentir logo para quem, Josiane? Para Jesus, cara, você está doido? Irmãos, a Bíblia então continua dizendo: enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e coma, isso é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que beberei o vinho novo, em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Gente, olha aqui para mim, sabe o que essa passagem me ensina? Que nós devemos ouvir tudo o que Jesus está dizendo até o final, para nós não cairmos no erro que os discípulos sempre cometiam, quando Jesus falava sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Ouça até o final, olha o que Jesus está dizendo. Jesus, por vezes, irmãos, por vezes, ele tocava no assunto de que o Filho do Homem haveria de ser entregue, que ele haveria de ser entregue e de ser morto pelas autoridades, mas ele nunca deixou de dizer que ele ressuscitaria. Sabe o que os discípulos faziam? O que muitos de nós fazemos, ficamos só com a pior parte da conversa. Nós gostamos, os discípulos ficavam tristes, porque eles focavam na morte, eles ficavam só até a hora. Olha só, eu separei um textinho bem rápido para vocês, Mateus 17, abre lá Mateus 17, 22 e 23, só para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer com isso. Capítulo 17, versículo 22 diz assim, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Se Jesus parasse aqui, irmãos, tudo bem, tinha que todo mundo ficar triste mesmo, porque a morte traz muita tristeza, mas Jesus não parou aqui, ele continuou dizendo: e ao terceiro dia ressuscitará. Olha a reação dos discípulos, e eles se entristeceram muito. Se entristeceram muito. Sabe o que é isso? Não ouvi. Olha o que Jesus estava falando na ceia. Olha, hoje vocês vão comer a representação do meu corpo, vão beber a representação do meu sangue, e nós voltaremos a fazer isso depois, quando eu voltar e vou estar ceando com vocês. O que Jesus estava deixando? O que Jesus estava deixando claro? Que ele haveria de vencer a morte, que a morte não o venceria no túmulo. Mas os discípulos, irmãos, olha aqui para mim, por favor, analise tudo até o final. Cuidado, você tem a tendência de querer ficar com a pior parte, de esperar o pior, de esperar a desgraça. Olha o que Jesus está falando: o Filho do Homem vai morrer, mas vai ressuscitar, e ele ressuscitou. Glória a Deus, irmãos, ele ressuscitou. Então preste atenção nisso, irmãos. Nós somos, é coisa da carne, é raríssimo encontrar uma pessoa que não espera o pior, mas se você ouvir direitinho do começo até o fim, você vai ver que Deus está deixando bem claro que as coisas não ficarão ruins como há uma expectativa.
as coisas receberão a sua solução de Deus. Ouça o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ele voltaria, que ele iria estar comendo com eles de novo. Ele deixou bem claro que a morte não o venceria. E é interessante, irmãos, que Jesus diz assim, que o último, não Jesus, mas a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Eu não entendo isso direito por conta da gente ainda sofrer com a morte recentemente, todas as vezes que alguém morre. Mas me parece que a morte não tem mais o mesmo efeito naquele que crê em Cristo Jesus, porque ele mesmo diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quando você olha para a expressão do texto bíblico, que fala que o último inimigo é a morte, eu quero que vocês vejam uma característica que tem nesse texto. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26. Olha só, irmãos, Jesus dizendo pelos lábios de Paulo em 1 Coríntios capítulo 25 a 26, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Irmãos, olhe para mim. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. E o primeiro inimigo que precisa ser vencido com as nossas atitudes em nossas vidas é Satanás e as enfermidades da alma. Sabe o que eu encontrei nesse texto aqui? A palavra inimigos no plural, para que depois, olha só no versículo de número 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos. Eu vou te dizer quem são os seus inimigos. Os seus inimigos, o principal, o último é a morte. E sabe como você vence a morte? Tendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pode morrer biologicamente, mas não morrerá espiritualmente. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. O primeiro inimigo que nós temos, e único, irmãos, é Satanás. E os demônios que provocam, que podem provocar doenças em nossa alma, como o medo, a mágoa, a falta de perdão, o ódio, isso são inimigos que corroem a gente. Quando eu vejo essa expressão em Paulo aqui, em 1 Coríntios, de todos os inimigos, não existe um ser humano que a Bíblia apresenta para nós como inimigos, irmãos. Por quê? Porque Jesus fala que nós vamos vencer todos os inimigos, e é sempre no campo espiritual. A Bíblia vai dizer para nós, que a nossa luta é da maldade. Efésios 6, versículo 12. Olha aqui para mim, igreja, olha aqui para mim, meu querido e minha querida, e você que está em casa também. A nossa luta não são contra pessoas. Pare de tentar atingir qualquer pessoa. Entregue essa pessoa para Deus. Fala para Deus fazer o que for preciso na vida dela. Pare de tentar atingir alguém. A vingança não pertence a você. Quando a gente se vinga de alguém, irmãos, a gente está querendo que a pessoa morra, enquanto eu tomo veneno no lugar dela. Isso é muito perigoso. Irmãos, olha que coisa linda. Jesus então vence todos os inimigos para nós. Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, e Ele nos ajuda a vencer aquilo que nos corrói. Ele nos capacita a perdoar,
Ele nos capacita a nos posicionar com fé, com esperança e com ousadia diante de todas as nossas limitações. E como termina aquela ceia, irmãos? Acompanhe comigo, por favor, queridos. O último versículo. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Sabe o que esse último versículo me diz, irmãos? Que eu estou aqui para isso, para louvar ao meu Deus, com as minhas atitudes, com tudo que tenho e com tudo que sou, e fazer o que é preciso. Jesus sai dali, vai para o Monte das Oliveiras, para criar todo aquele cenário da traição. Judas vai, beija Jesus, Jesus é preso, e ele vai seguindo, ele conversa com o Pai: Senhor, passa de mim esse cálice. Então eu quero, e Deus diz para Jesus, deixa bem claro, que aquele pedido ele não ia se atender, mas Jesus deixou bem claro: porém seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus sai do Monte das Oliveiras, sai daquela ceia, fazendo o que é preciso, louvando ao Senhor e cumprindo o seu propósito. Que Deus então faça isso com você, nessa disposição de começarmos o ano. Estamos aqui começando o ano com essa coisa maravilhosa que é a ceia do Senhor. Quando fala que eles cantaram, irmãos, isso vai lembrar sempre a adoração, adorar a Deus em qualquer situação, e sair daqui, sair para enfrentar esse novo ano, fazendo o que é preciso e não o que eu quero fazer. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso.